Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia de Leads to Be Experience. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial aplicada a vendas. E claro, não estou sozinho, estou novamente aqui com o Leonardo de Bona, nosso diretor de operações. Se apresente, dê o seu oi. Obrigado, João. Obrigado, pessoal. Então, uma alegria estar aqui novamente com vocês. Quero agradecer os nossos clientes, usuários da plataforma e pessoas que aí estão dedicando um tempo para poder ouvir, né, e trocar com a gente para conhecer um pouco mais sobre a Leads to Be. Então, só agradecer e espero que a gente consiga ter um bate-papo que consiga promover mudanças positivas no cenário de vocês. Vai promover. No final a gente vai ver muita coisa boa que vai acontecer com o pessoal. E também Eduardo Langolski aqui novamente conosco, nosso CEO da Leads to Be. Pode se apresentar? Boa tarde, pessoal. Um prazer imenso estar aqui novamente com vocês nesse segundo dia de Leads to Be Experience. Espero também, desejo que esse bate-papo ele traga muitos insights valiosos e que muitos dos empresários, os profissionais que estão nos assistindo possam se beneficiar das coisas boas que o nosso time aqui de engenharia, nosso time de produto, que está nos acompanhando aqui atrás das câmeras, do backstage, que nós investimos muito no tema inteligência artificial, na tecnologia inteligência artificial. Então hoje é um dia muito especial para todos nós, divulgando essa nova ferramenta, essa nova tecnologia para o mercado. Beleza, vamos lá, mas antes de começar, eu quero fazer uma perguntinha para a gente começar a quebrar o gelo, começar aqui a nossa interação. Leonardo de Bona, qual é o seu hobby? Nossa Senhora, meu Deus, aí a gente já começa aí com um assunto muito delicado. Então, eu vou trazer dois bem distintos que eu gosto. Então, o primeiro, eu sou músico, né? Então, junto com meu amigo João também, sou formado pela Belas Artes do Paraná, trompetista, né? Quem diria? E eu flautista. É. E aí, além disso, também tenho uma segunda graduação, sou faixa preta de Muay Thai. Então, olha aí, pessoal, então cuidado comigo. Não, faixa preta, não acho que era faixa preta. É isso aí. Já é instrutor aí, longos anos aí na lida. Então, enfim, gosto bastante de esporte, gosto da adrenalina, acho que isso aí ajuda muito a gente a se desenvolver tanto pessoalmente. Eu acho engraçado que o Muay Thai todo mundo acha que é sobre tomar soco na cara, e é bem mais profundo do que isso. Mas, enfim, acho que tá bom, aí depois qualquer coisa eu posso falar mais. Tá bom. E Eduardo, qual que é o seu hobby? O que você gosta de fazer além de estar com a Leads to Be? Legal. Eu gosto muito de natureza. E uma das coisas que eu me especializei foi em astrofotografia. Nossa, que específico. Que diferença, né? Que diferença entre os hobbies. Então, ele falou isso, eu me lembrei que ele tem um foguete. Tem um foguete na tua sala, pelo que eu lembro. Foguete. E você tinha, não sei se tem hoje como que fala? A arvorezinha pequena lá? O bonsai. Bonsai, isso. Você tinha também, né? Tem bonsai também. Eu gosto muito de plantas. Existe todo um universo secreto das plantas, inclusive esse é o título de um excelente documentário da BBC, vale a pena dar uma pesquisada e assistir esse documentário. Mas a astrofotografia é um dos hobbies, então, para quem não conhece, existem os telescópios que a gente utiliza para observar o céu. Quando a gente observa o céu, existem dois tipos de observação, assim, clássicos, e um deles é a observação do espaço profundo, dos objetos de espaço profundo, e a astrofotografia nada mais é do que tirar foto de objetos celestes, e a melhor forma de se visualizar esses objetos de espaço profundo, que são as galáxias, as nebulosas, é através da fotografia. Então, eu gosto muito de utilizar aí os telescópios para tirar foto e explorar um pouco desses astros. E um outro hobby também que é uma delícia é acampar. Eu gosto de acampar, gosto de acampamento selvagem, que é um acampamento com pouca infraestrutura. E é uma coisa muito gostosa por esse contato com a natureza, né? Apreciar a natureza. Acho que é um bom jeito de reconhecer o tamanho do todo.
E na experiência de poder reconhecer o tamanho do universo, o tamanho do planeta, a natureza no qual a gente está inserido, isso me faz um bem danado, que recomendo a todo mundo, mas de maneira bem pragmática, são esses meus principais hobbies. Faz tempo que eu não acampo. Eu gosto muito quando eu vou acampar. Eu vou mais pro interior, é deitar na grama e ver o céu estrelado, porque é uma coisa que você não vê na cidade, né? A gente tá em Curitiba e cidade é totalmente iluminada. Você vê uma estrela ou outra que é um pouco mais forte, mas quando você tá no interior e você vê aquele céuzão estrelado, dá uma paz. Traz um negócio tão bom. Eu gosto dessa sensação de ficar, sei lá, 1, 2, 3 horas deitado olhando. E às vezes vendo estrela cadente ainda, que eu acho que o mais show. Então é realmente ver a nossa finitude, né? Como a gente é pequeno em relação ao universo e quanta coisa que a gente também consegue fazer, né? E já falando em quantas coisas que nós conseguimos fazer, vamos falar então sobre inteligência artificial aplicado a vendas. Eduardo, como que foi o seu primeiro contato com a inteligência artificial e como que você pensou, como eu vou colocar isso na Leads to Be? Nossa, que pergunta legal. Acho que foi a primeira pessoa que me fez essa pergunta. Como que foi o primeiro contato com o IA, né? Eu sou mestre pela Universidade Federal do Paraná em bioinformática. Nossa! E isso foi em meados de 2013, tá? Então, meu primeiro contato com inteligência artificial de verdade foi na disciplina de inteligência artificial dentro do curso de mestrado. Naquela época, o uso e a aplicação do desenvolvimento dos modelos, dos algoritmos de inteligência artificial eram bem diferentes da forma como nós utilizamos a IA hoje, né? Mas o conceito era o mesmo, pensando na estrutura neural em algoritmo. Então, o caso de uso de inteligência artificial no meu primeiro contato era para o estudo da genética. Então, existem diversos seres, né? Os eucariontes, né? Nossa. E quando a gente estuda os genomas, a necessidade de capacidade computacional é muito alta. E as análises dos genes e da parte genética com inteligência artificial gera muita coisa boa, muitas descobertas. E eu me lembro que um dos usos bem interessantes desenvolvido nesse mestrado era uma inteligência artificial que indicava se uma sequência genética, você apresentava uma sequência genética, ela se traduzia em vida ou não, se era de um ser viável biologicamente ou não. E foi muito legal ter trabalhado nesse projeto, desenvolvido esse algoritmo de inteligência artificial, porque ele mostrou como essas redes neurais agem e abre um universo gigantesco de possibilidades de aplicação em N áreas. E naquela época já existia o projeto Leads to Be, e naturalmente, enquanto eu aprendia na academia o uso em genética da IA, eu já ficava fritando a cabeça, pensando em como que eu ia aplicar isso no modelo para o mercado. E a primeira grande aplicação de inteligência artificial na Leads to Be foi para segmentação de clientes em potencial dentro de uma base de dados com todas as empresas do Brasil. Então imagine o seguinte cenário, você tem toda a base com todas as empresas do Brasil e baseado no seu histórico, nas empresas com quem você já se relacionou e que já fecharam negócio com você, a IA consegue dizer quais devem ser as próximas empresas que você deve abordar para conseguir converter mais negócios. Então essa foi a primeira aplicação de uma IA desenvolvida pela Leads to Be para o mercado. E isso aconteceu em 2017, mais ou menos, tá? Então foi o primeiro algoritmo de IA, e de lá para cá a gente desenvolveu alguns outros belos algoritmos que fazem parte também da nossa infraestrutura.
Nós somos um dos... A Leads2B, ela tem vários serviços, né? E um dos nossos serviços mais reconhecidos e utilizados pelo mercado a nossa API de dados de mercado brasileiro, que usa muitos robôs que fazem crawling, prospecção, né? Tem muita inteligência artificial também aplicada ali. E agora a gente tem essas camadas de inteligência artificial voltadas para vendas, voltadas aí para análise de reuniões, de execução de processos, de sentimentos. Tem muita coisa boa que a gente vai falar aqui hoje, né? Tem muita coisa legal. E vamos começar ali pelas primeiras ferramentas de Smart que a gente começou a lançar. Bona, quando a gente lançou, eu acho que foi 2022 que a gente lançou o Smart Actions, que nem era esse nome, né? Era IA de ações, né? Como que você visualizou isso dentro da operação para realmente enriquecer o dia a dia? Isso foi uma coisa bem, bem revolucionária, né? Porque quem trabalha com vendas, eu vou trazer um cenário aqui e vamos ver quem que se identifica. Então você tem lá um funil com 30, 40 negócios, e aí você tem aquele negócio que você já fez tudo o que você podia, mas você não sabe exatamente como evoluir, mas você não quer desapegar dele, não está claro qual que é o próximo passo, e aí você tem uma dificuldade sobre o que você faz. E aí existe uma tendência natural do vendedor de não querer, muitas vezes, processar aquele negócio e, eventualmente, ele pode perder o tempo adequado de você fazer essa abordagem e sacrificar um negócio que, de fato, tinha um potencial se você conseguisse utilizar a alavanca correta, a comunicação mais interessante. E aí, pensando nisso, o que nós fizemos? Nós criamos uma inteligência artificial que ela analisa o contexto daquela negociação. E aí, de novo, isso é uma das coisas que eu trago, que a inteligência artificial, ela potencializa demais a utilização da Leads2B. Por quê? Porque a Leads2B, ela é uma coisa só, uma jornada muito grande. Então, tudo é realizado dentro da Leads2B. Eu pedi só ali para o nosso backstage ir mostrando o Smart Actions enquanto o Bona está falando, se puderem ir mostrando, por favor. E aí, o que acontece? Então, pensa o seguinte, numa negociação, todas as conversas de WhatsApp que são realizadas com o cliente está dentro da Leads2B. Todas as videoconferências, chamadas telefônicas, e-mails, atividades. Então, o que a inteligência faz? Ela analisa todo esse contexto e, a partir disso, ela dá uma sugestão, não de uma, de 3 ações possíveis baseadas naquele contexto. Então, o vendedor não precisa mais se preocupar em qual que é o próximo passo. E aqui, quantas vezes você tem uma dificuldade para escrever um e-mail, para escrever uma mensagem, utilizando as melhores palavras que vão garantir uma maior aderência daquela mensagem que você quer transmitir. E para isso a gente então criou o Smart Actions, e ele sempre desde o começo foi um grande sucesso, justamente por promover essa facilidade na comunicação, na interação com os clientes. Então aqui eu acho que já foi um golaço, e a gente só consegue garantir isso justamente porque está tudo dentro de um lugar só. E aí, com essa camada de inteligência artificial, isso fica mais evidente. E a gente só foi evoluindo, né? Acho que a partir daí a gente começou a mergulhar realmente dentro da inteligência artificial, dentro da Leads2B. E Eduardo, como é que foi, a partir daí, pensar, eu preciso fazer agora dentro da Leads2B, precisamos fazer muitas ferramentas de inteligência artificial para poder ajudar a nossa operação? Perfeito. Ontem nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre como o mercado está vendo a entrada da tecnologia de inteligência artificial nos seus processos, né? E existem muitas dúvidas em relação a, será que a IA substitui o profissional ou não? E seguramente não substitui. Naturalmente que muitos trabalhos que vêm sendo executados, que têm uma característica mais operacional, ele será executado com maestria, perfeição, por agentes autônomos de inteligência artificial. Isso acontecerá. Mas não substituirá o profissional. Ele vai tornar um profissional um super profissional. E quando nós
identificamos dentro de toda a jornada, porque quando você fala de um processo de vendas, você pode vender para novos clientes, você pode vender para clientes existentes, você pode vender para indicações de novos clientes vindo dos clientes existentes. Então, o processo de geração de novos negócios, ele vai muito além do que um funil de vendas. E a Leads2B, ela trabalha na jornada integral desse processo de geração de nova receita que nós chamamos de go-to-market. Então, o go-to-market, ele começa no aspecto de entender o seu mercado-alvo, entender todos aqueles que podem ser seus futuros clientes, fazer todo o processo de qualificação desse mercado, gerar oportunidades reais de negócio, levar essas oportunidades da boca do funil para o fundo do funil. E o que faz um negócio caminhar dentro de um funil de vendas? Em essência, são comunicações. Então, realizar essas comunicações dentro do funil de vendas, converter esse negócio em um pedido, trazer um novo cliente e cuidar dessa base de clientes, fazendo com que esses clientes eles possam ter um ciclo de recompra, que eles comprem novamente de você. Até uma curiosidade, existem estudos que dizem que você tem 7 vezes mais chance de vender para alguém que já negociou contigo no passado, que já comprou contigo no passado, do que com um cliente novo. E além de fazer venda dentro dessa base, você pode também extrair novos negócios através de indicações, com o uso de inteligência artificial, analisando aquele perfil específico de cliente que funciona para o teu negócio, retroalimentando esse ciclo que eu acabei de narrar. Então, nós da Leads2B entendemos que a tecnologia ela deve atuar em todo esse espectro. E como fazer com que a performance nessa jornada completa seja melhor? Através de super profissionais. E aí é que entra a inteligência artificial. Então, nós buscamos desenvolver cada vez mais tecnologias baseadas em inteligência artificial para toda essa jornada. E hoje nós temos a oportunidade de mostrar como que a IA da Leads2B, que aqui dentro nós carinhosamente chamamos de LIA, que é o Leads2B Inteligência Artificial. Então, que a LIA funciona. E um grande aspecto a LIA precisava entender o que estava acontecendo em cada negócio, com cada vendedor, com cada time e com cada empresa usuária da nossa plataforma. E como é que a gente fez para entender o que estava acontecendo? Qual era o formato ideal de venda para cada negócio? Nós integramos todas as interações dos profissionais de vendas com a Leads2B e dos profissionais de vendas com os seus clientes dentro de uma única plataforma. Então vamos lá. Quando eu falo sobre esse primeiro momento de integrar o profissional de vendas com a Leads2B, a gente basicamente está falando do próprio processo comercial, dos scripts e playbooks de vendas. Então a Leads2B ela aprende. Então vamos lá, no primeiro momento, qual é o mercado-alvo? Porque ela sabe, né? Opa, esses clientes aqui funcionam. Então ela automaticamente, usando inteligência artificial, já segmenta o mercado-alvo, o futuro cliente. Ela aprende o processo de vendas, através do funil de vendas, dos playbooks, dos scripts de vendas, e acaba, como ela gerencia esse processo, essa execução, ela acaba entendendo o contexto das negociações que percorrem esse funil. E como que ela entende esse contexto? Porque é o seguinte, a cada WhatsApp enviado, a IA tem a capacidade de entender o que está sendo dito naquela negociação. Existem tecnologias específicas para esse fim. Nós temos também tecnologia que consegue, através das gravações das ligações telefônicas,
transcrever essas ligações telefônicas, esses áudios, para texto. Então ele transforma o que foi dito em palavras e une em uma linha do tempo as mensagens enviadas por WhatsApp, os e-mails trocados, as ligações realizadas, as videoconferências e, eventualmente, até as reuniões, como essa que a gente está aqui. Então, todo o contexto, ele é gravado e é analisado pela inteligência artificial, que faz com que ela saiba exatamente o que está acontecendo, seja no âmbito de gestão do time, porque a IA sabe se o processo comercial que foi desenhado pelo gestor está sendo executado. Se estiver, ele dá uma nota para a execução, então o vendedor passa a ter uma avaliação em tempo real de todas as ações que ele está executando. Ele consegue receber feedbacks de pontos de melhoria, de pontos positivos. E aí eu queria até que o Bona falasse o que aconteceu com os nossos vendedores aqui da Leads2B e com os vendedores dos nossos clientes a partir do momento que a inteligência artificial começou a dar feedback a cada ação realizada. E antes de falar, eu tenho que fazer um jabazinho aqui. Nós temos um cupom especial para você que está vendo o Leads2B Experience. E se você clicar aqui na descrição agora, você vai ter um link para poder fazer o seu teste gratuito. Com esse teste gratuito, você vai ter 7 dias para testar tudo que a Leads2B tem. Então você pode aproveitar a parte de prospecção, CRM, ver como que funcionam as automações. Então você vai ter liberdade de fazer muita coisa. E agora está subindo aqui na tela um cupom especial, que é através de um QR Code. Você vai poder... Sobre o quê? Serious. Só que seria o cupom de... Você me interrompeu por causa da Siri. Porra, Porque a Siri ativou, você me interrompeu. Eu não sei se quer para o seu áudio. mas parou o áudio? Como é que eu... Não tá mal. Tá mesmo. Tá normal. Posso voltar, então. Deixar o cupom de novo, por favor. Mas antes eu quero fazer um jabazinho aqui. Nós temos um... Vai de novo. Vai. Você? Mas antes do Bona responder, eu quero fazer um jabazinho aqui. Nós temos na nossa descrição um link para você poder fazer seu teste gratuito e conhecer muito mais sobre a Leads2B. Você vai ter 7 dias de teste gratuito para poder conhecer a prospecção, o CRM, parte de comunicação, automações, enfim, são muitas coisas que você vai poder conhecer. Então clique no link, faça sua inscrição e agora está subindo também aqui Uma videoconferência de 7 minutos, mas a gente sabe que na prática uma videoconferência bem feita dificilmente vai ter menos do que 1 hora, não é? Exatamente. E aí, quando você para pensar no que o coordenador precisa fazer para desenvolver aquele vendedor. Então, ele precisa primeiro ouvir aquela call, então já vai 50 minutos. Eu vou falar que eu já fiz muito isso na minha vida. E eu tenho uma dificuldade ainda que eu vou abrir aqui um momento de vulnerabilidade. Eu não consigo ouvir direito quando está no 1.5, 2, sabe? Não, tem que ouvir no 1 além de tudo. Então, você precisa fazer esse processo. Depois disso, você tem que naturalmente chamar aquele profissional e falar, olha, assisti tua call, você precisa trabalhar esse ponto. Depois esse vendedor precisa por uma nova interação para executar aquele feedback. E o que o coordenador precisa fazer? Precisa validar se ele conseguiu, na prática, executar aquele alinhamento. E aí, o que acontece se o coordenador tem 8 pessoas no time, tem 10? Como que ele consegue dar escala? Muitas vezes o coordenador se vê eu estou falando coordenador, mas a gente está pensando aqui num profissional de enablement, num gestor, Supervisor, gerente. Pessoas que tenham necessidade de fazer o desenvolvimento de um grupo de pessoas. Então, ele se vê num cenário que muitas vezes ele tem que escolher. Fala, olha, essa semana eu vou sentar do teu lado, e aí, e aquela outra pessoa ali do lado, como que fica? E aí, quando a gente entendeu que isso de fato é uma... Opa, ele aqui se manifestou.
Mas quando a gente percebeu que isso de fato é um grande problema para qualquer empresa que tenha um time de Insight Sales, então a gente criou o Smart Insights. E aí, trazendo esse questionamento do Eduardo, o que a gente viu na prática foi um negócio muito legal. Nós estávamos habituados a um período de até 3 meses para o vendedor rampar, né? Porque tem todo esse desenvolvimento. E aí, a beleza dessa ferramenta é que aqui eu descrevi ali o desafio do gestor, mas o próprio vendedor, com aqueles insights, ele a cada interação ele vai se desenvolvendo. Então, quando a gente vai pensar nesse tempo de rampeamento, hoje eu tenho um vendedor que em 20, 25 dias ele já está conseguindo produzir. Então, o quanto que isso significa em resultado real? É uma diferença muito significativa. Então, eu sempre trago um ponto que para mim sempre foi muito, muito claro e eu sempre vi como uma grande oportunidade, que é o seguinte: quando a gente está pensando em resultado real, a gente tem 2 componentes essenciais. O primeiro é o ritmo. O ritmo nada mais é do que as atividades que são necessárias. Eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que mandar WhatsApp, tenho que fazer videoconferência. E aí, o segundo componente é a conversão. A conversão está diretamente ligado com a qualidade com a qual eu executo essas atividades. E olha que interessante, quando a gente para pensar nas soluções que tem no mercado, elas são muito focadas em ritmo. Eu tenho automação de atividades, eu tenho funil e etc. Mas a gente não tem... Agora, com o surgimento de IA, a gente vê algumas soluções com questões voltadas a IA para conversão. Mas quando a gente une esses 2 elementos, que é ritmo e conversão, é incrível, porque o resultado ele é construído de uma forma fluida, porque você tem os 2 elementos juntos. E esse é um dos grandes valores, se não o maior da Lead2Me. Porque como está tudo integrado, eu tenho um processo que ele está dentro de um playbook, que ele foi pensado por um gestor, e esse processo sendo executado dentro de uma cadência atrelado a uma conversão esperada. Nossa senhora, hoje tá difícil a nossa amiga aqui. Mas quando a gente pega essa validação dessa qualidade, isso aumenta a conversão. E aí, se eu tenho ritmo, eu tenho conversão, naturalmente que eu tenho esse resultado na prática. Então, por isso que essa ferramenta, ela mudou o jogo. Ela mudou o jogo tanto nosso, então eu consigo falar isso com muita segurança, porque é o meu dia a dia, e também de vários outros clientes que estão utilizando e vendo na prática que a inteligência artificial ela veio realmente para revolucionar o mercado de vendas da forma como nós conhecíamos até então. Legal. E se puder ir ali em algum que a gente estava na tela antes, uma coisa que quando eu participei de algumas reuniões com o Bona e até eu vendo algumas coisas, tem muito aquela preocupação. Nossa, mas agora o meu gestor vai ficar cuidando de mim de tudo que eu faço. Não é essa a intenção, né? Não é a intenção do Smart Sites. Quando você vai na parte lá de baixo em que fala sobre pontos de melhoria, a gente falou ontem sobre automação dentro da atividade, de colocar todo o fluxo dentro para o gestor ter... para o processo tá redondo dentro, né? Então, eu mesmo já vou saber o que faltou eu fazer dentro do meu processo que talvez não converteu aquela venda ou que atrasou. Às vezes eu não preciso nem ter tanto contato como gestor, porque o processo está tão definido, está tão desenhado dentro daquela automação. E agora com o IA dentro, me entrega tudo que eu preciso saber relacionado ao que eu preciso fazer. Pontos positivos, acertei nisso, então eu tenho que continuar fazendo isso na minha próxima venda. Putz, não fiz isso, preciso melhorar esses pontos para poder efetivar. E quem sabe aumentar, né? Eu conseguir minha promoção tão sonhada, conseguir aumentar a equipe, conseguir mais vendas. Então isso beneficia não só a gestão, a empresa, mas também o próprio colaborador, o próprio vendedor, atendimento que está ali efetivando a sua operação, né? Bona, quero agora que você me conte sobre a nossa novidade, né? Nosso último lançamento de Smart, que é o Smart Forms.
O Smart Forms vem aí ajudar ainda mais operações e é uma novidade, uma inovação total da Leads2B, né? Não tem outro que faça isso. E nos conte um pouco o que é o Smart Forms. Legal. Então, gostaria de mostrar um pouco na tela aqui essa ferramenta na prática. Né? Então, a gente trouxe todo esse contexto de transcrição de tudo que é falado numa videoconferência. E uma outra ferramenta que a Leads2B ela tem são os formulários. Esses formulários eles podem ter os mais diversos fins, desde você mapear o quão quente é uma oportunidade até algum alinhamento, por exemplo, de passagem de bastão de uma área de vendas para uma área de pós-venda, um processo de qualificação. Então, o que o vendedor geralmente tinha que fazer? O vendedor, o profissional de atendimento ou até mesmo um SDR, ele precisa falar com o cliente e precisa escrever, né, as respostas à medida que a conversa vai se desenrolando. Nós criamos o Smart Forms para que, através da inteligência artificial, o formulário seja automaticamente preenchido. Isso aqui, João, eu te digo, da mesma forma que o Smart Insights, é algo bem revolucionário. Por quê? Então, novamente, eu vou ter mais um momento de vulnerabilidade aqui, porque eu tenho dificuldade. Assim, eu até quero trazer uma literatura que me ajudou muito no meu processo de desenvolvimento de vendas, que chama-se A Venda Desafiadora. E esse livro, ele fala de basicamente 3 pilares ali que os vendedores que têm o perfil desafiador, que é basicamente o perfil de vendedores que têm a maior entrega de resultado. Então, quais são esses 3 pilares? O primeiro é você precisa trazer algum ensinamento novo para o teu cliente na tua abordagem. O segundo é você conseguir personalizar o teu atendimento. E o terceiro é você estar sempre no controle. Então, você veja, o vendedor ele precisa estar focado nestes elementos para que ele consiga estabelecer aquela conexão real, consiga trazer elementos novos para o cliente de uma forma personalizada. Isso naturalmente vai aumentar a taxa de conversão. Só que se vamos pensar num processo de diagnóstico ali, que você precisa mapear várias situações, vários elementos daquele negócio, você precisa ficar escrevendo, naturalmente, por uma questão de limitação humana, você não vai conseguir fazer a escutativa da mesma forma, porque vai estar dividido. E o Smart Forms, ele resolveu isso. Então, quando comecei a utilizar, para mim foi uma libertação, porque eu não tenho mais a necessidade de ficar fazendo aquele caderninho, fora o tempo que eu economizo, porque o que acontece? Eu faço as anotações durante a call, durante a call, e ali depois eu tinha que revisar para, deixar de uma forma melhor. Sim. Hoje eu não tenho mais a necessidade, porque a ferramenta resolve isso para mim. E aí eu posso utilizar isso para os mais diversos fins, inclusive para validar se o meu vendedor está ou não executando o processo, pontos específicos da negociação. Tudo isso a gente consegue de uma forma super simples, super, fluida, graças a esse grande lançamento que nós realizamos. Não, é demais. O Smart Forms é realmente uma ferramenta que vem somar muito na operação. Eduardo, pergunta para você. Como que você vê o Smart Forms ajudando na tratativa entre as duas pessoas que estão interagindo, o vendedor e o lead? Perfeito. O vendedor, o Bona foi muito feliz na forma como ele colocou esse benefício, porque o vendedor ele deve estar genuinamente focado em solucionar uma dor, um problema que aquele cliente ele está passando. Então esse é o grande papel do vendedor. O vendedor ele tem que ser o promotor de uma solução. E se o vendedor está dividindo o seu tempo entre as suas necessidades, que é preencher o formulário, que é fazer ali, por exemplo, um bunch, descobrindo se o cliente ele tem o budget, né, do B do bunch, se ele tem autoridade, se é ele quem decide, se ele tem a necessidade, se está no tempo correto. Então, se o vendedor está dividido, ele acaba
fazendo com que toda a capacidade cognitiva dele entre em competição. A minha necessidade em execução de processo e aquilo que de fato vai promover a venda, que é a dor do cliente, a necessidade real ali do cliente. Então, seguramente, o que faz essa funcionalidade impactar na conversão é o foco do vendedor no cliente. É isso que faz com que o vendedor que utiliza essa tecnologia tenha ganhos expressivos no seu funil de vendas. E aqui eu quero comentar uma coisa. Quando nós criamos o Leads to Be Experience, nós convidamos todo mundo que está nos assistindo para um momento que fizesse com que não fosse apenas um momento de novas ideias, mas que houvessem entregáveis, que houvessem experiências e resultados. Então, eu quero fazer um convite para todo mundo que aqui no nosso segundo dia de Leads to Be Experience chegou até esse momento conosco. Eu convido você, tá, sem custo, a fazer um processo de degustação de tudo isso que a gente falou aqui. E como que vai funcionar esse processo? Você vai utilizar esse cupom que vai sair aqui na tela agora. E esse cupom específico, esse QR Code, ele vai te levar para um formulário. Esquece o cupom, falei besteira aqui. Você escaneia esse QR Code que vai te levar para um formulário. Você vai preencher esse formulário. Esse formulário ele vai te habilitar a fazer um processo junto dos nossos profissionais de parametrização do seu processo comercial atual na plataforma. Então, a gente vai pegar o teu processo comercial, vai parametrizar a plataforma com isso. A cada etapa do seu processo comercial, a gente vai explicar para a Leads to Be o que tem que acontecer e nós vamos habilitar a ferramenta para que o seu time comercial execute as reuniões com os clientes com a análise da inteligência artificial, tanto no Smart Insights quanto no Smart Forms. Então, em conjunto, o nosso time vai deixar pronto para que você tenha esse resultado antes mesmo de decidir por utilizar a plataforma da Leads to Be na sua operação comercial. Aproveite essa oportunidade, porque vai ser uma oportunidade não apenas de colocar IA na tua operação, na sua empresa, mas de revisitar o processo comercial, de desenhar esses formulários que vão definir essas pontuações que fazem com que o negócio ande dentro do funil. E isso com o auxílio dos nossos profissionais que são especialistas no tema. Então, aproveite a oportunidade, se cadastre no Form, a gente vai entrar em contato, vamos estabelecer em conjunto todo esse processo de configuração e você vai ter isso que a gente viu aqui em tela, isso que a gente discutiu no contexto da sua operação comercial. E aí, juntos, a gente vai poder comemorar mais um cliente, mais um usuário, mais um profissional tirando benefício dessa inteligência que é uma tecnologia que veio para ficar. É um divisor de águas na sociedade, antes e depois da inteligência artificial. Boa. E aproveite que é para quem está vendo agora o Experience, né? Nessa semana especial, então utilize aí, acesse para poder aproveitar essa condição aí que o Eduardo falou. Uma última pergunta para os dois. Aí eu quero que vocês se dividam na resposta. Ontem a gente falou muito sobre automações, hoje estamos falando sobre inteligência artificial. Falamos separado delas, os benefícios, mas juntando as duas. O que as empresas ganham? Qual é a visão de vocês realmente em que elas podem escalonar, exponenciar se elas aplicarem tanto automações e IA juntamente? Perfeito. Eu posso começar falando de um tema que é um tema muito interessante na aplicação da inteligência artificial, que são os agentes. Então, quando nós unimos a automação com a inteligência artificial, nascem os agentes que trabalham seguindo instruções, facilitando e gerando a experiência para quem está interagindo com esse agente
em algo incrível, porque a tecnologia utilizada para a construção de agentes faz com que aquela etapa do processo automatizada com IA, ela seja executada a qualquer momento, em uma velocidade muito grande, com uma margem de erro muito baixa. Então, eu encorajo a todos que estão nos assistindo, todos os gestores, empreendedores, todos os profissionais que tenham na sua jornada comercial ou de atendimento alguma etapa que pode ser automatizada por um agente, que é diferente de um chatbot. É diferente de uma árvore de decisão que, através de uma resposta pré-determinada, vai dizer caminho A, caminho B ou caminho C. Nós, quando criamos um agente, damos autonomia para que o algoritmo tome a decisão do que responder, baseado em um contexto. Então, a união de automação com inteligência artificial, ela permite que nós possamos dar a oportunidade para que esse tipo de tecnologia aumente a performance e faça com que a experiência do nosso cliente seja incrível. Então, é um momento muito único na evolução dos processos comerciais, dos profissionais de venda, porque saber trabalhar aliado a essa tecnologia gera um diferencial competitivo e faz com que nós tenhamos resultados expressivos com o mesmo time. A gente mantém uma linha de custo, uma linha de despesa e amplifica o resultado, porque a gente dá um ganho operacional vezes 2, vezes 5, eventualmente vezes 10, utilizando as tecnologias que a gente está discutindo aqui. O Eduardo, acho que ele resumiu muito, muito bem. Eu vou aproveitar para reforçar um ponto que eu comentei agora há pouco, que é aquela questão de ritmo e conversão. Então, quando a gente está falando das ferramentas de automações, geralmente elas são muito ligadas a ritmo, né? A um ganho de ritmo, a você garantir as cadências de atividade, para que você realmente possa saber se você está executando o processo. E aí as ferramentas de IA têm a correlação com a conversão. Então, para mim fica muito claro que se você une esses dois elementos, o resultado não pode ser outro a não ser receita, aumento de receita, meta sendo atingida, objetivos sendo alcançados. Então, eu vejo que a IA ela chegou de uma forma que não tem mais como negar. Então, ou você entende isso e coloca na prática, ou você vai acabar ficando para trás. Então, essa é uma realidade e eu vejo que, como sempre, a Leads2B sempre buscou estar na vanguarda da tecnologia. Então, com relação à inteligência artificial, não é diferente. Então, estamos sempre buscando inovar e eu acho que todas essas ferramentas que nós comentamos hoje só reforça isso. Então, que a gente garante que os nossos clientes, de fato, consigam alcançar os seus objetivos, unindo dois elementos bem simples. Boa. Eu acho que aquela pergunta inicial que a gente fez de trazer coisas positivas e que vão acrescentar para as empresas, a gente respondeu completamente aqui, né? Não estou enganado sobre isso. Preciso encerrar, já acho que até estouramos um pouquinho o nosso tempo relacionado ao que a gente ia falar aqui. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, foi imensamente prazeroso ouvir todo o seu know-how sobre inteligência artificial e o que você pôde trazer para a gente. E eu quero deixar um espaço para uma palavrinha final. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma honra poder falar com os nossos clientes, com o mercado, a respeito daquilo que a gente mais gosta de fazer, que é o desenvolvimento de tecnologia. Então, muito obrigado. Eu espero que a gente possa ter muitos bons momentos falando sobre negócios, sobre resultados, sobre eficiência e que venham os próximos eventos, que a gente possa amplificar essa nossa relação, gerando cada vez mais conteúdo para ajudar todos vocês que nos acompanharam até aqui. Show!
E lembrando que não acabou ainda hoje, temos amanhã, mas amanhã será um dia especial com o nosso amigo Leonardo de Bona, onde ele vai dar um overview completo da Leads2B. Então, Bona, conta um pouquinho só do que você vai apresentar amanhã para todo mundo que está vendo o Leads2B Experience. Legal, então vai ser uma oportunidade bem interessante, porque a Leads2B ela é uma plataforma bastante horizontal. Então, acho que isso já ficou claro nesses 2 primeiros dias do Leads2B Experience. Então, são ferramentas desde prospecção ativa, prospecção passiva, CRM, automações, comunicações. Então, eu vou aprofundar toda essa jornada para que, de uma forma bastante simples e clara, vocês consigam entender qual que é o escopo real que a Leads2B entrega e que vai ficar claro todos esses pontos que nós discutimos amplamente esses 2 dias. E aí eu já vou aproveitar então aqui e agradecer a todos que participaram. Então foi uma honra poder estar com vocês aqui debatendo sobre Leads2B. Então é uma coisa que a gente gosta muito. E tem assunto, né? Tem assunto, né? Então até a gente, por vezes, acaba esticando. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Contem conosco e até amanhã. Gente, então, se você quer conhecer mais a Leads2B, aqui na descrição você tem um link para poder fazer o seu teste gratuito, ter 7 dias ali para poder conhecer toda a plataforma. Não se esqueça, o cupom tá subindo aqui, né, o QR Code para você poder acessar e ter ainda mais benefícios, está aqui na tela. Não se esqueça de utilizá-lo, como o Eduardo falou. E eu agradeço muito por você ter participado conosco até aqui. Amanhã é mais um dia, então não falte amanhã, de novo às 2 da tarde você vai ter essa experiência. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar essa experiência com os seus colegas, né, outras pessoas. E nos vemos amanhã com o Leonardo fazendo essa apresentação para vocês. Até mais!